Pois bem, dando continuidade aqui, né, eu falava aqui sobre a questão da música Capim Guiné, que é uma música que, como eu disse aqui, estava dizendo, muito poucas pessoas dão valor, né, a essa música, talvez, né, por não entender o sentido da música. E o objetivo do programa é fazer essa análise, né, e realmente esclarecer um pouco. O Naldo viu, gostou, né? Eu já tinha alguma coisa parecida, mas não sabia que era tanto. Por isso eu agradeço inclusive ao Naldo. Olha, Capim Guiné foi gravado por Raul Seixas e Wilson Aragão em 1979, em plena ditadura militar, certo? E a melodia e a música como um todo é muito mais de Wilson do que de Raul. Porém, Raul, como sempre, dá aquela sacada de mestre, né, para fazer com que a música tenha um sentido maior. Trata-se de muita metáfora. Aqueles animais que ele fala tudinho, ele atribui a alguns, professor Hernani, como por exemplo o presidente, o bancário que não queria emprestar dinheiro, o policial que não se importava com a grilagem, enfim. O Wilson foi um mestre, mas Raul encontrou com ele e fez essa parceria. Vamos lá. Depois de ter sua família perseguida pela ditadura militar, né, o baiano Wilson Aragão resolveu, através de uma canção baseada no cotidiano laboral de seu pai. O pai dele trabalhava muito na roça, tal, era um homem de direito e que realmente queria que as coisas fossem resolvidas da melhor forma possível. Difícil, uma ditadura, mas enfim. Quase todos, aí dizia lá, né? Quase todos os pássaros representam um personagem ou uma pessoa da época. Ou um grileiro, um político, gerente do banco, como eu disse, delegado, né? Que não ouvia as queixas da família. Até porque o pai de Wilson, por muitas vezes, ia reclamar junto ao delegado. O delegado sabia qual lado você é. Você é vigente da ditadura? Não quero ditadura nenhuma. Então, está arquivado o caso. Veja só como é o contexto de cada música. A família de Wilson foi atingida pela ditadura, né? Como ele fazia oposição ao regime, invadiram as terras dele, dos Aragão, e nada se fazia, né? Quando eu digo nada se fazia, era em relação ao delegado. O delegado sabia que ali não tinha, por exemplo, uma pessoa que apoiava o regime. Quem apoiava o regime era descer o pau, quem não, beleza, né? Então, depois denunciou os grileiros na Bahia, né? E isso tudo, né, acarretou que o Wilson começou a ficar indignado. Ele disse: eu vou fazer uma música aí usando metáfora, que eu não posso falar, citar o nome de ninguém, e vou tentar, né, digamos assim, desabafar, porque é o que ele poderia fazer naquele momento. Então ele começa a música assim, né? Nem um pé de passarinho vem na terra semear, numa alusão aos políticos que nunca ajudaram. Ou seja, o Wilson disse o seguinte no depoimento, que fazia empréstimo, o gerente chegava, não dá nada não. Eles trabalhavam, o gerente depois passava lá, rapaz, esse caixa de banana aí, dá para você se ajudar? Mas agora vocês vêm. Então veja só que interessante isso aqui. E aí Raul, na parte de Raul, ele começa dizendo assim, né, que dava várias frutas, dentre elas, Guataíba. Aí o Wilson, com a licença da palavra, disse: que peste de fruta é essa? Né? Tem Guabiraba e tem. Aí perguntou. Raul tinha passado, ouvido essa música lá em Piritiba, assim, o pessoal tocando lá no festival de música. Raul ouviu a música e disse: quem é essa música? Rapaz, é o Wilson. Essa música é boa. Ele disse: e o que é que você está fazendo aqui? Não, vim descansar. Falou com beleza. Vim descansar, pegar, né, ficar inspirado com alguma música para poder gravar. E essa é de uma que eu gostei. Aí ele pegou a letra de Wilson, ele na casa de Wilson, até onde ele entendeu como foi que ele teve lá,
pegou e botou, disse, rapaz, bote Piritiba. E outra frase lá, disse, bote Piritiba. Disse, por que Piritiba? Disse, é sua terra, pô, vai ficar famosa. Aí eu disse, é isso mesmo, bote Piritiba. Aí o Wilson recebeu a música, e aí o Wilson leu lá, tinha lá, né? Plataíba. Ele disse, Plataíba, que planta é essa? Dava mamão, Plataíba, enfim. Aí ele disse, Raul, rapaz, não leva mal não, o pessoal aqui da Embrapa, mandei lá para saber quais são as frutas que tem aqui. Essa daqui não é do Brasil, não tem não. Aí Raul sempre disse, não, rapaz, essa daí foi eu que inventei. Ele disse, como assim? Ele disse, eu peguei sua guabiraba e juntei com minha pindaíba, que eu gosto do bagulho, e ficou Guaraíba. Ele disse, como é que o pessoal vai entender, rapaz? Não, essa é para rimar, rapaz. Né? Aí ele gosta. Claro. Aí fica só. Agora, aí continua. Agora, veja, compadre. A safadeza começou a marvadeza. Todo bicho vem pra cá. É aquilo que eu lhe disse, a questão do gerente chegar lá, pedir alguma coisa, o delegado chegar lá, pedir outra coisa, mas ninguém chegou junto, nem ninguém fazia nada. Né? São os oportunistas, segundo ele. Inclusive o gerente do banco, que negou, né, o pai de Wilson, o empréstimo. Tá vendo tudo, aí começa, né? Tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu Catinguele. Aí ele disse, Wilson, isso aí? O viado a gente sabe. Ele disse, o Catinguele é o bicho tipo um gambá, e quando o viado vê, fica assustado e dá um pulo da gota. Ele disse, quem é eles? Ernesto Geisel. Esse é o presidente. É o presidente. Por quê? Ele disse, porque aquele presidente via tudo, não fazia porra de nada. Ele via o pessoal matando um tal, a ditadura era assim, e ele não se movia. Então minha raiva foi tão grande que eu botei esse pessoal no rol. Rapaz, aí é interessante demais. O pessoal tá aí, como eu falei, o pessoal tá tocando na praça, ele pegou isso daí e começou a usar essas metáforas todas que você tá vendo aí. Veja só, quando o Wilson lançou essa música que Raul lançou, ela ficou famosa no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Só que ninguém jamais acreditava que seria uma crítica social, né, e política da época da ditadura militar. E aí ele deixa claro que, eu me lembro que uma dessas, eu pesquisei em duas fontes, e uma delas, o repórter disse, sua vida mudou, financeiramente financeiramente mudou muito. O cara, para aqueles, para pior. Mas por que eles sabiam que eu era da oposição, não tocava em rádio, não tocava nada, financeiramente tocou depois, mas aí começaram a descobrir como era a música, e eu acabei sendo até perseguido, ele dizendo, né? Então eu sempre trabalhei e tal, não tive problema com isso, mas eu confesso a você que foi um problema para mim. Então as metáforas são às vezes diretas e às vezes cheias de malícia. Por exemplo, quando ele fala, que a gente vai ouvir daqui a pouco a música, e não gosto de estar colocando estrofe, fica muito cansativo, mas a Sussuarana representa a polícia repressiva. Ele está falando aí da onça, né? Sempre pronta para agir com violência. Já a raposa simbolizava os políticos e os banqueiros oportunistas. E o pardal é aquele que desaparece quando surgem os problemas. Né? Outros animais, como o saguim e o sarigüe, mostram que todos querem tirar proveito do trabalho alheio. Então, resumindo, né? E ele disse assim, eu não plantei capim-guiné para boi abanar rabo. Ou seja, sem fazer nada, você fica ali só abanando o rabo e comendo o capim que eu plantei. Então, assim, se você for olhar com mais calma, né, as estrofes da música, a música é muito, muito criativa, muito interessante, e uma forma de driblar a ditadura militar que é maravilhoso. Então, toda vez que eu faço isso, professor, eu peço que as pessoas que estão do outro lado dos ouvintes, né, ouçam com atenção a música, que é para você ter uma ideia do que é que ela pode dizer. Então, sobe o som. Maluco Beleza, 36 anos, né, que nos deixou, mas até hoje seu legado fica aqui na terra, né, porque a vida é muito curta, como ele dizia, para ser normal.